Eu sou Jennifer Castellan de Oliveira e este é o podcast Notas sobre Nós, um programa para tratar de temas da atualidade numa visão multidisciplinar, arte, direito, psicologia e outros saberes. No episódio de hoje, Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. Vamos conversar com Aline Fischer, médica, psiquiatra, mestre em psiquiatria, que atua em consultório e é professora de especialização na área. Vitor Massa, cantor, compositor e produtor musical, idealizador do projeto Vozes, que através da música busca auxiliar na prevenção do suicídio. Bem-vindos. Obrigado. Muito feliz que vocês estão aqui conosco, falando de um tema tão delicado, difícil, mas tão importante que nós precisamos enfrentar, não é isso? Então tá, vou começar com a Aline. Aline, a gente sabe que os números de suicídios, principalmente crianças, adolescentes, têm sido crescentes aqui, né, no nosso país. Até se pudermos trazer um pouquinho dessas estatísticas para o pessoal que nos assiste, né, que nos escuta e nos assiste. E aí eu fico pensando aqui, quando a gente estava trabalhando, né, produzindo, pensando nessa conversa, se é um assunto assim que atinge a todos, se é um problema de saúde pública, em função até dos números elevados, por que ainda é um tema tabu entre nós? Bom, enfim, essa pergunta é ótima porque a gente tem, de fato, que entender todo mundo, né, a nossa população e como no mundo já tem se falado muito, que o suicídio é um problema de saúde pública. Tá? Não só no Brasil. O Brasil, inclusive, tem taxas um pouco menores do que a gente tem no mundo todo, né, de suicídio. A gente teria no mundo todo algo ao redor de 10 mortes por 100 mil habitantes, né, por suicídio, e no Brasil a gente tem em torno de 7. No Rio Grande do Sul, porém, a gente tem mais de 13. Acima da média mundial. Acima da média mundial. Né? A gente tem uma média bem alta de suicídios no Rio Grande do Sul. No Rio de Janeiro tem 3, poucos. Né? Então, a gente tem bastante variação no nosso país. E o Rio Grande do Sul é uma coisa muito preocupante, assim, que a gente tem. Tu estava dizendo sobre crianças, enfim. Nas crianças e nos adolescentes, na verdade, adultos jovens, entre 15 e 29 anos, o suicídio é a terceira causa de morte. Né? O primeiro seria acidentes de trânsito, depois violência, como homicídios, por exemplo, e depois suicídios. Isso é um número bem alarmante, né? Mesmo assim, continua sendo um tabu, né? Por quê? É muito difícil de falar sobre suicídio, todo mundo tem medo e não sabe o que fazer. Se alguém vem com a ideia de, olha, eu tô pensando em me matar. Ninguém sabe o que fazer, e por isso é tão importante esse tipo de conversa, né? E o que tem se feito no Setembro Amarelo, porque ninguém sabe como fazer, e muitas vezes se faz uma coisa que é muito ruim, que é dizer, não, imagina, tua vida é tão boa, olha só como tu tem uma família linda, tu tem filhos legais, Sim. Enfim. Na tentativa de auxiliar, às vezes a gente pode estar atrapalhando. Exatamente, a gente não dá espaço para a pessoa falar. Ótimo, então é por aí mesmo, acho que o objetivo nosso hoje é um pouco trazer esses esclarecimentos, né, para que a gente comece a entrar em contato com esse assunto que tá presente em todos os meios em que a gente circula, né. E aí, eu trazendo para a conversa, então, o Vitor, né, que tem um trabalho nesse sentido. Eu queria te perguntar, Vitor, como é que surgiu essa ideia do projeto Vozes, né? O que te sensibilizou? Conta um pouquinho para nós. Como é que é a origem disso tudo? O projeto Vozes, na verdade, ele surgiu não de um estudo, num primeiro momento, mas de uma ressignificação de um luto. Em 2019, eu perdi um dos meus melhores amigos por suicídio. E, além de um grande amigo, ele sempre foi um grande apoiador da minha arte, enfim, de tudo que eu vinha fazendo até então. E, desde que ele se foi, assim, a gente não sabia muito bem o que fazer, eu, os meus amigos, a mãe dele. Então, todo mundo começou a se reunir para começar a falar um pouco sobre isso. Então, por ser um grande tabu, a gente não consegue muito chegar em alguém que, por exemplo, na minha mãe, no meu pai, não é uma pessoa que, se eu for falar com ela, ela vai estar entendendo bem o que eu estou passando, ou vai ter algum preparo para me auxiliar a dar aquele suporte, aquele tipo de acolhimento que a pessoa necessariamente precisa. Então, a gente começou, num primeiro momento, a ser uma roda de conversa. Essa roda de conversa nos ajudou muito, e ao longo de 2 anos, a gente começou a se sentir um pouco mais preparado
beleza, agora a gente já tá um pouco mais curado e a gente quer fazer isso para outras pessoas que também são lutadas por suicídio e que também necessariamente poderiam estar tendo uma espécie de acolhimento um pouco mais adequado. Pensando nisso, a gente chamou uma psicóloga, a Gabriela Gellen. Ela é maravilhosa, assim. Ela tem trabalhado junto com a gente desde o início. E a gente começou aí dentro de universidades, dentro de colégios, dentro de centro espírita. A gente quer conversar com basicamente todo mundo. Sim. Então, a mãe do meu amigo, Pedro, ela é nutricionista. Então, ela traz toda a abordagem de nutricionista, a nossa outra amiga do direito, então ela traz a abordagem jurídica, eu trago a abordagem da artística, então é bem legal, assim. Que idade tinha o teu amigo, Pedro? Ele tinha 19 anos, né? Bem essa faixa etária sensível, Exatamente. Assim, que a Aline estava trazendo. E legal. Um ponto interessante, assim, de se trazer até mesmo sobre esses números, é que as mortes de suicídio, por suicídio, né, elas não costumam ser realmente assim, né? Tipo, a gente não consegue ter uma noção real. Porque tem muita gente que, por exemplo, vai num acidente de carro, a pessoa tá com uma certa intenção e acaba sendo mascarada, né? A causa da morte. Sim, assim. Então, tem ainda subnotificação, então, Uhum. além de... É isso, Sim. né? Quer dizer, já tem os dados que são alarmantes, aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, e poderia ter mais ainda que a gente nem fica sabendo. Tá. Então, assim, Aline... É um fenômeno que a gente sabe, né, estudando, lendo um pouco, assim, né, para preparar essa conversa. A gente vê, assim, que ele é um fenômeno complexo, né, porque não tem uma causa simples, não é uma coisa... o que gerou essa ideação foi isso. Não, como é que é, né? Quais seriam, assim, se tu pudesse, caso a gente sabe, né, que cada caso é um caso, cada ser humano é um, né? Mas quais seriam, assim, hipóteses ou causas ou fatores de vulnerabilidade, assim, que a gente pode, que já no estudo se identifica para a gente entender um pouquinho mais? Fatores de vulnerabilidade é um bom nome, né, para esses... ou fatores de risco, né, mas de vulnerabilidade é um bom nome para todo mundo entender. A gente tem diversas coisas, tá? Assim, desde idade, que além de ser essa faixa etária que eu falei, de 15 a 29, tem os idosos, homens idosos, especialmente se sozinhos, viúvos, pessoas que nunca casaram, pessoas que não têm filhos, todas as coisas que vão para o lado da solidão são alguns fatores de vulnerabilidade para o suicídio. A gente tem dificuldades financeiras, diversas outras coisas, abuso na infância, violência doméstica, violência de pais e filhos, mas violência com o cônjuge, enfim, todos os tipos de violência. Presenciar a violência, um ambiente violento, entendi. Não sei se esqueci de alguma coisa, mas assim, é muito importante saber que as duas principais causas, na verdade, os dois principais fatores de risco com mais força, assim, são doença mental e tentativa prévia de suicídio. São alertas, vamos dizer assim, alertas sinais. Dos mais importantes, assim. Né? Então, assim, quem teve uma tentativa de suicídio prévia, é muito importante que a gente fique atento. Né? Quem tem uma depressão grave, junto com o uso e abuso de substâncias, álcool, muito importante, outras substâncias também, mas álcool que é o que é mais disseminado e ilegal, né? Ilegal, exatamente. Todos têm acesso. Todos têm acesso. Entendi. E lembrando, assim, é muito importante ressaltar, por exemplo, no caso do meu amigo, ele não tinha nada visível, assim, ele era uma pessoa super extrovertida, o tipo de pessoa que tu liga pra ele, assim, 3 da tarde de uma sexta-feira, quinta-feira, falava, vamos na academia agora. E ele, vamos, tô pronto. Então era, vamos sair, vamos numa festa, vamos fazer qualquer coisa. Ele não era o que a gente costuma ter de visão, normalmente como perfil, assim, sabe? Alguma coisa padronizada que a gente tem no imaginário, né? Exatamente. Sim. Então a gente começou justamente para desestigmatizar essa imagem que a gente tem de quem é Sim, quem seria essa pessoa... O suicídio em potencial. Assim. Suicídio em potencial. Porque aí tem os mitos, né? Que a gente também quer trazer aqui, como está dizendo o Vitor, desmistificar. Tu falaste, tem a questão, né, de transtornos mentais, mas não necessariamente, né? Então, não necessariamente. Quais são esses mitos principais que a gente poderia desfazer, né? Tem uma coisa muito importante, né, que eu não sei se era esse o caso do teu amigo, mas enfim,
os suicídios que não são por uma doença depressiva mais importante naquele momento, que é a coisa do plano, de a pessoa ir aos poucos, não conseguindo mais levar a sua vida da maneira como sempre foi, que não consegue mais enxergar o futuro, enfim, por causa daquela dor que está sempre crescendo dentro dela, digamos assim, né? Tem a outra parte das pessoas que se suicidam, que são as pessoas que têm impulsividade na sua personalidade, né? Que não estão pensando nisso até o dia de ontem, mas hoje aconteceu alguma coisa e impulsivamente aquela pessoa acaba cometendo Também suicídio. pode ser essa hipótese. Não. E no caso, assim, um outro mito que a gente escuta, né? Então, essa questão dos transtornos mentais. Tem que ter um transtorno mental. Não necessariamente. A cada caso é um caso. Sim. Isso. Uhum. É um fator de É um fator de vulnerabilidade. risco muito importante. Mas não necessariamente. A questão da intenção. A gente escuta muito assim, se alguém está falando é porque, na verdade, não tem atenção. Não tem a intenção. Quer Essa chamar pessoa só quer atenção. chamar atenção. É. Isso também é um mito, né? Uhum. Sim, claro. Tem que Se a levar em pessoa- Se consideração. a pessoa está falando, a gente tem que levar em consideração com força, sempre. Sim. Hum. Porque a gente às vezes escuta assim, não, essa pessoa aí, até nem quero falar sobre esse assunto, que é outro mito. Se eu falar, aí sim é que a gente, Aí se sim essa vai piorar. pessoa, eu vou estar incentivando, vamos mudar de assunto. Não é assim, às vezes, que a gente pode assim, na melhor das intenções, se comportar. Então, também é um mito isso, dizer que Sim. falar é o que gera. Sim, é um total mito, porque, Tá. na verdade, o que a gente tem que fazer é dar espaço para essas pessoas falarem, assim. E dar espaço, principalmente, sem julgamento. Né? Porque o julgamento é uma coisa muito complicada. Se a pessoa diz muitas vezes o que a gente estava falando agora há pouco, assim, na verdade, eu não aguento mais viver, tá muito difícil. Aí a pessoa diz, mas a tua vida é tão boa, mas enfim, né? Se a gente Sim. puder deixar que a pessoa revele os seus sentimentos, assim, pra gente poder entender como é que a gente pode ajudar aquela Tentar pessoa. aprender a escutar. E agora eu queria puxar aqui pro Vitor também. Estava falando toda a história do Pedro, enfim. E como a gente trabalha aqui nessa interlocução arte, outros saberes que a gente traz, né, na proposta do programa, como é que a arte, então, para ti, te auxiliou nessa elaboração, né, deste luto, né? Tu acha que tem um papel importante nesses casos? Como é que foi isso para ti? E como a arte pode ajudar também as pessoas como uma vertente de trabalhar suas próprias dores e, quem sabe, a partir daí, sair deste caminho, né, da ideação suicida. Não sei se assim está correto. Eu acho que a arte tem um papel essencial no sentido de a gente ter uma nova forma de comunicação. A gente não necessariamente está preparado para se comunicar de uma forma elaborada, pela forma, sei lá, oral, pela forma escrita, para lidar com tudo isso. Então, necessariamente, a gente pode tá fazendo uma sessão de terapia, por exemplo, e se sentir sobre a vontade, sair, sabe? Tu tá falando sobre aquilo e aquilo tu consegue elaborar melhor falando. No meu caso, a arte foi essencial no sentido de eu conseguir elaborar enquanto eu tinha um espaço que era só meu ali. Eu consegui compor uma coisa sobre aquilo, era um espaço reservado em que eu podia compor sobre qualquer coisa, falar sobre qualquer coisa. Eu não teria nenhum julgamento sobre o que eu estava sentindo naquele momento. Eu não teria... A emoção podia fluir. Isso, de uma forma livre, eu não precisava nem usar palavras. Então, começou esse projeto, assim, na forma artística, porque tem uma música minha que se chamava Vozes, de uma outra banda que eu tive. E essa música, todo final do show, o Pedro pedia pra subir no palco e cantar junto com a gente. Então a gente reunia a banda, reunia os amigos, ele subia no palco, cantava ela. O final era basicamente nós e ele, entendeu? Então isso era a tradição. E a primeira coisa que eu fiz, assim, foi rever esses momentos que a gente teve juntos. E peguei essa música, comecei a trabalhar mais em cima dela, comecei a reformular ela com coisas que poderiam se adequar nesse tema. E a partir disso, a arte foi essa bengala que eu fui usando ao longo desse período entre 2019 até 2021. O que te ajudou a ressignificar, a tentar Exatamente. superar o processo do... Foi uma ferramenta de ressignificação do luto, eu diria. Entendi. Que bom. Aline,
a gente estava ali falando, né, sobre essa questão dessa escuta, né? Então, a gente já viu, bom, é um mito que a gente não tem que falar do assunto, né? Mudar de assunto não é boa ideia. Quando alguém chega pra gente trazendo esse sofrimento, mencionando. Mas, assim, aí, assim, pra gente ser bem didático pro pessoal, né? Porque daqui a um pouco chega uma amiga, agora chega, às vezes, assim, eu uma vez enfrentei, até conversei com a Aline nos bastidores, uma situação que o meu filho me reportou que tinha um coleguinha em sofrimento. E ele começou a me narrar, né? Mas aí ele era pré-adolescente. Daí eu pensei, poxa, eu vou levar, porque eu não tinha intimidade com a família, né? Vou levar o assunto para a escola, por exemplo, né? Então, assim, aí a escola encaminha da maneira mais adequada. E não diz assim, meu filho, esse assunto a gente não tem nada a ver com isso, esquece esse... Não. Então, a gente tem que trazer. Mas se eu que fosse conversar diretamente com essa pessoa, né? O que é bom de dizer e o que não é bom de dizer? Bom, isso é uma questão bem complicada, assim, até porque a gente tem vários... por exemplo, uma coisa é uma criança, um adolescente numa escola, né? Um adulto, enfim. Mas, a princípio, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que a pessoa que está pensando em suicídio, ela está se sentindo muito sozinha e ela está desesperançada. Tá. São duas coisas muito importantes, uma combinação muito ruim, assim, né? E não adianta a gente querer botar a esperança goela abaixo nessa pessoa, assim, né? A gente tem que poder conversar e poder escutar o que ela está dizendo sem julgamento, como eu estava falando antes, né? E de poder perguntar, assim, até poder perguntar para pessoas que não vêm nos dizer isso, mas que, por exemplo, estão muito deprimidas, né? Poder dizer, olha, tá muito ruim a situação, tá tão ruim que tu pensa que seria melhor não estar mais vivendo, né? Tu chegou a pensar em alguma coisa nesse sentido, tu chegou a pensar em algum meio de fazer isso, porque nisso a gente vai conseguindo ver em que nível de risco, digamos assim, essa pessoa tá. Porque, na verdade, há uma espécie, assim, de novo, né? Tendo aquele cuidado de não generalizar. Claro. Né? Eu acho que sempre tem que esse detalhe, para quem nos escuta, cada ser humano é um, né? Mas existe um estudo relativamente à gradação dessa ideação suicida, a gente pode dizer assim? Sim, ideação suicida, exatamente. Que mais ou menos passa como esse processo? Que tu dissesse assim, ela primeiro pensou, depois ela pensou, como é que eu faço? Como é que é? Primeiro a pessoa pensa que tá muito difícil de viver, né? Que tá muito ruim estar vivo, né? Depois ela pensa que seria melhor se ela tivesse morrido, né? Depois ela pensa, bom, então quem sabe eu vou dar um jeito nisso. Tá. Né? Então, eu acho que fosse melhor eu me matar, né? Como é que eu vou fazer isso? Outro passo, os meios melhores seriam esse, aquele outro, né? Aí, às vezes, tem pessoas que têm um plano elaborado, assim, né? De como é que vai fazer, com quem que vai deixar os filhos, vai deixar uma coisa escrita de como é que era fazer aquilo outro, enfim, né? Conforme esse planejamento está mais amadurecido, maior o risco, mais grave está a situação. Por isso é importante, como é que eu vou dizer assim, importante, mas eu quero dizer assim, por isso que a gente pode perguntar, tentar descobrir, seria isso? Sim, tentar se aproximar para tentar sentir, eu digo enquanto leigo, né, gente, eu tô me colocando aqui. A gente pode tentar assim como o pessoal que nos escuta. Para aquela pessoa, às vezes vem alguma coisa que a gente não está esperando, né? A gente sempre tem que poder conversar com as pessoas, especialmente se tu tá vendo que aquela pessoa não tá bem, né? Que tem alguma coisa errada com aquela pessoa. Né? E lembrando que todos esses processos, eles podem ocorrer não necessariamente num tempo padrão de maturação, assim, né? Sim. Então, desde o primeiro gatilho da pessoa de, olha, não tô me sentindo bem, até ela começar a elaborar um plano, para algumas pessoas pode demorar um mês e para outras pode demorar 5 minutos, assim, sabe? Então, é algo bem... Sim, é muito cada caso. Subjetivo, Tem né? alguma coisa muito importante que é assim, se uma pessoa te diz que ela tá pensando em morrer e ela tem um plano para isso, a gente não pode deixar essa pessoa sozinha. Sim, procurar tem que procurar auxílio. Ajuda. Um auxílio profissional. Tem que procurar, exatamente. A gente não pode deixar essa pessoa sozinha. Sim. Porque às vezes isso é o espaço que precisa para aquilo se concretizar. Sim, ela já está pedindo ajuda. Se ela consegue verbalizar isso,
é o momento que a gente tem para oferecer. Até uma avaliação melhor. Uma avaliação. Não deixar essa pessoa sozinha. Técnica, né? Psiquiátrica, enfim, para ver qual grau, o que está acontecendo ali naquele universo. O que precisa ser feito por essa pessoa, né? Tá bem. E aí, assim, Vitor, eu queria saber de ti, assim, como é que tem sido a receptividade desse projeto, né? Quais são os resultados que vocês têm colhido, o pessoal tem compreendido, justamente, esse tabu que a gente falou lá no início, né? Vocês têm percebido que é possível ir penetrando em diversos cenários, né? Camadas sociais, enfim, não sei por onde anda, né? O projeto, mas assim... Vocês conseguem acessar as pessoas? A gente consegue, qual é a tua percepção, né, dessa experiência? Tem sido muito legal de ver, porque a gente está trazendo pessoas enlutadas. O projeto, desde o princípio, ele tem como princípio trazer pessoas que passaram por essa experiência para frente das câmeras, do microfone, para frente da ação mesmo, assim, sabe? Então, a gente acha que esse tipo de gente vai conseguir trazer um pouco mais da sua vivência, da sua dor, e conseguir uma conexão por empatia com os outros, sabe? Então, no momento que a gente fala, muitas vezes, a gente, sei lá, vê um artigo, a gente não sente aquela empatia, a gente não vê na pessoa aquela história que ela passou, sabe? Então, a gente começou a fazer alguns eventos, seja no Centro Espírita, seja na PUC, que é um grande parceiro nosso agora, até nas secretarias aqui do Rio Grande do Sul, a gente começou a fazer projetos juntos. Uhum. E o que a gente mais tem visto são pessoas que nunca tiveram uma experiência assim, mas que elas conhecem alguém que fez algum relato, que não sabiam como agir, ou que até mesmo, minha mãe já me comentou que ela teve uma ideia, ou meu filho tá passando por isso, o que eu faço, sabe? Então a gente começou a ver pessoas que precisavam de um espaço para conversar sobre isso, mas não tinham com quem conversar. E a gente, a partir disso, começou a, desde fazer espécies de treinamentos para pessoas que estão fazendo medicina. Isso tem sido um trabalho que a gente tem feito bastante na PUC agora. Então, antes de uma pessoa necessariamente começar a ter a ideação concreta do suicídio, ela muitas vezes acaba indo num posto de saúde. E ela tem alguma coisa. Então, tem um dado que eu não me lembro agora, não sou eu que costumo trazer essa parte da nossa apresentação. Sim. Mas tem um dado de que 3 meses antes da pessoa de fato concretizar o ato, ela passa num posto de saúde. Então, ela procurou uma ajuda. Exatamente. Então, esse profissional que tá lá no posto de saúde, que tá indo, sei lá, tratar o teu joelho, ele pode perguntar, mas olha só, tem mais alguma coisa que eu possa estar te ajudando? Como é que tá a parte emocional? Como é que tá a parte psicológica? Como é que a gente poderia estar te dando um auxílio nisso? Entendi. Então, a gente está fazendo treinamentos desde estudantes até essas pessoas que estão querendo só um espaço para conversar e ouvir sobre um tema. Interessante, né, Aline? Porque daqui a pouco a gente imagina assim, não, isso é assunto só o psiquiatra, mas na verdade todo profissional, agora aqui, tô concluindo a partir do que ele está me trazendo, mas seria interessante que todos os profissionais de saúde pudessem ter essa boa noção dessa temática, como é que, né, as especialidades se conversam, né, na tua Isso experiência. é bem complicado, né, Pois porque, de fato, mesmo os médicos que não são psiquiatras não sabem muito bem como lidar com esse assunto. Interessante isso, né? Então, é muito legal isso que vocês estão fazendo. Obrigado. Assim, porque precisa. Né? Precisa. Porque talvez, agora eu fiquei pensando aqui, para aquela pessoa que está em sofrimento, uma pessoa que também é leiga e tal, e o acesso dela é um posto, ela está buscando a saúde, um médico. Ela talvez não tenha esse discernimento tão claro, não, o ideal é que você fosse ao psiquiatra. Que é o que a gente gostaria, que seria o top, também, às né? vezes, é difícil, né? Aí, conseguir chegar primeiro no primeiro psiquiatra, até pelas dificuldades do próprio sistema, eventualmente, mas também, mas assim... Por tabu, né? Todo mundo tem tabu com transtornos psiquiátricos, né? Verdade. Não é só com o suicídio. Sim. Já chega antes, né? Quantas pessoas eu recebo, né? Dizendo, eu não queria homens, então eu não foi... A minha mulher me obrigou a vir, mas eu não queria... Né? E aí, claro, depois que conversa e tudo, as coisas andam melhor, Fluem, né? Fluem melhor, exatamente. Mas muitas pessoas chegam, não queria vir. Eu sempre achei que psiquiatra é médico pra louco. Né? Eu não foi... A minha mulher que me obrigou é uma das coisas que eu mais ouço. Mas de homens. É impressionante. Interessante. Então, de repente... E os homens são os que mais se matam, né? Na verdade, os homens se matam 3 vezes mais do que as mulheres. 3 vezes mais do que as mulheres. Vê só. Então quer dizer que
Que interessante, a gente está falando aqui para um público que nos assiste, né, leigo, diversificado, mas até dentro da própria medicina, dos profissionais de saúde, aquele primeiro atendimento também precisam fortalecer essa conversa, para que a pessoa, onde chegar, onde bater, ela consiga ter um primeiro atendimento acolhedor, né, ou investigativo, não sei, né, que possa aprofundar um pouquinho mais, para que se identificar, aí encaminhar o profissional especializado, né. Sim. Então, é toda uma rede e todo um trabalho, pelo que eu entendo, assim, que eu tô olhando de vocês, de conscientização realmente, né, quanto mais a gente conseguir abordar, quebrar tabus, a gente vai estar ajudando muito, né. Falando um pouquinho mais só para aproveitar a deixa, assim, Sim. dos homens, né? Os homens têm muito mais dificuldade de se sentir frágeis, assim, né? Então, é muito difícil para um homem admitir que está tendo esse tipo de pensamento, porque isso é uma fraqueza. Para ele. Então, às vezes, é uma fraqueza menor se matar do que falar sobre isso com alguém. Ele identifica assim, ele resolve desta forma, do que ter que se expor, vamos dizer, e assumir que ele está passando por um processo de sofrimento. E conseguir dividir isso com as outras pessoas, conseguir pedir ajuda. Né? E é verdade mesmo, eu escuto recorrentemente, assim, não, psiquiatra ainda tem isso, né, na nossa sociedade, essa vinculação da saúde mental com loucura, né? Ou com fraqueza. Ou com a pessoa... Para os homens é muito uma fraqueza precisar de psiquiatra. Que interessante. As mulheres estão muito melhores nisso. Nesse quesito, a gente quesito, já... Eu acho que a gente... Bom, aí não sei, aí é uma questão médica, né? Mas não sei se essa questão das emoções, a gente consegue ter mais permissão culturalmente para acessar essas emoções. E acho que as mulheres se ajudam mais. Tem mais escuta. Tem mais escuta. Conversa e mais escuta. Eu acho que sim. Eu acho que as mulheres falam mais sobre elas mesmas, com as amigas, enfim, do que os homens. Os homens, as conversas são mais superficiais, em geral. Futebol. Tô brincando, mas a gente ouve muito isso. E outras coisas, rodas, mas ninguém diz, olha só, eu tô sofrendo, enfim. É mais difícil isso acontecer. É verdade, a gente tem mais o costume de chamar uma amiga, né? Vamos tomar um café, porque, olha... Não tô bem. Não tô legal. Né? Eu acho que os homens ainda não têm essa prática difícil, cultural, né? Culturalmente. Mas, enfim, vamos evoluindo, né? E aí, eu queria perguntar também, quais são essas entidades que tu referisse, né, Vitor? Só para a gente conhecer melhor, tu falasse na PUC, então, são várias entidades, não são... Porque no início, quando eu fiz a pesquisa, eu entendi que vocês auxiliavam ou revertiam verbas com as músicas, tu tem um projeto em Spotify para algumas ONGs, não necessariamente, são parceiras que vocês têm, não tem alguém fixo que vocês auxiliam? Como é que é o projeto? Então, isso depende muito, assim. A gente tá trabalhando agora com mais de um parceiro, né? Sim. Então a gente busca... A gente começou com a instituição... Como é que era o nome mesmo? Casa de Nazaré. A gente começou junto com eles. Porque Bem Te Vi, por exemplo, que é a música que tu ouviu, é uma música que ela fala muito sobre a infância. Porque a gente entende que quando a gente fala sobre suicídio, a gente imagina essa persona que a gente está criando agora, por exemplo, é uma pessoa que já está pensando, tá super elaborado, a gente está pensando nessa fase do suicídio. Mas o suicídio, ele pode começar tendo uma prevenção muito anterior, sendo uma infância saudável, construindo um adulto saudável a partir da própria infância. E a Casa de Nazaré é uma instituição daqui de Porto Alegre, fica na Zona Sul. Já aproveitando para o pessoal que quiser conhecer o trabalho deles, assim, eles acolhem crianças que passaram tanto por situação de abuso, tanto por situação de vulnerabilidade social. Sim, eles acolhem... que a Aline estava dizendo que são circunstâncias, exatamente, já que, na verdade, coisas acontecidas em infância que podem ir lá adiante. Exatamente. Entendi. Então, eles foram parceiros que a gente começou trabalhando lá no início, assim, acho que foram um dos primeiros, a gente fez algumas atividades com eles, de musicais, assim, e outras áreas, assim. Mas a verba que a gente arrecada com o projeto, desde a partir das músicas, ECAD, tudo isso, a gente vai distribuindo, seja para instituições ou seja para investir em outras áreas que a gente entenda que, por mais que não seja um parceiro direto, que a gente entende, isso daqui pode ajudar que vocês avaliam ali. Exatamente. Conforme vão surgindo as entidades e tal, parceiros, entendi. Então tá, pessoal, assim, a gente já
encaminhando, eu queria perguntar também para a Aline, né? Quais seriam os assim, canais de ajuda que a gente poderia sugerir para o pessoal, né? A gente ouve muito também a questão do CVV, o 188, é gratuito, né, nacionalmente, agora acho que teve isso aí, né, então seria uma possibilidade, o que mais a gente poderia sugerir? O CVV é uma possibilidade, né, assim como é uma possibilidade a gente poder pensar que a gente pode ligar para um amigo, que a gente pode, né, enfim... Conversar, né. Agora... O que é muito importante também é as pessoas passarem por uma avaliação médica, de fato. Sim, ter sempre esse cuidado. Ter sempre esse cuidado, assim, de que no final das contas o que vai nos dizer o que tem que ser feito... E o grau... É uma avaliação médica, exatamente. Se essa pessoa tem que ter uma internação, se ela tem que ficar em casa acompanhada por alguém, se ela pode só fazer um acompanhamento médico, se ela tem que fazer terapia, enfim. Uma medicação, tudo isso. Exatamente. Né? Tem que ter toda um plano de tratamento para essa pessoa, dependendo de... Então, seriam os canais primeiros de ajuda, né? Que poderia se utilizar a UPA ou o CVV, e depois evoluir sempre por um cuidado técnico mesmo. Aí a gente tem hoje, tem as UPAs, tem, né, todos os CAPs, tem, né, vários lugares que pode ir, então, todos os hospitais que atendem emergência. Então, né, tanto a pessoa que está em sofrimento, quanto aquela pessoa que a gente descobriu, a gente fazia essa sugestão de buscar esse auxílio. Às vezes, mais do que uma sugestão, a gente tem que levar. Um pouco mais incisiva, essa condução. Quando as coisas estão mais graves, aquilo que a gente falou, assim, eu tô pensando em me matar desse jeito, não deixa sozinho. Entendi. Leva para um hospital, enfim, vamos avaliar, vamos olhar de perto. Porque isso pode salvar a vida da pessoa, de fato. Exatamente. E muita gente fica com o pensamento de, nossa, vou ser incisivo, meu amigo vai ficar chateado comigo, vai me afastar mais. Mas assim, tu prefere ter um amigo chateado contigo durante, sei lá, 3 meses ou perder esse amigo, sabe? Então é muito importante também ter essa tomada de ação, assim. Sim, ter um pouco essa presença de espírito que a gente diz, e essa condução mais segura. Porque não pode ser responsabilidade do amigo avaliar. Sim. Né? O amigo tem que levar para a pessoa ser avaliada, né? Porque o amigo não pode decidir se ele pode ficar sozinho ou não. Sim, quem tem que decidir é o profissional que vai fazer essa avaliação. Claro, porque é muita responsabilidade. É muita O responsabilidade. amigo é um canal para conduzir a uma busca especializada, mas que a gente possa tentar ser, nesse sentido, convincente a essa pessoa que está em sofrimento. Você precisa de chamar ajuda. A família, amigo, vai na casa do amigo, chama a mãe, fulaninho não tá bem, a gente tem que levar, eu já marquei uma consulta, vamos levar hoje ou vamos... Pois isso também é uma coisa que a gente pensa, mas aí eu vou estar abrindo a confidencialidade, mas se a gente identifica que existe esse nível ali de sofrimento, conforme a sensibilidade que a gente tem nessa conversa, é legal falar para os familiares. Isso e tudo recomenda, né? Tudo a gente pode ver como a forma como conduz também, sabe? Então, uma coisa não é necessariamente a pessoa chega pra ti e fala, olha, tô mal, e tu vamos agora e repassa deu. direto, sabe? Mas pode falar pra essa pessoa, olha, eu quero muito te ajudar e eu não sei como fazer isso, mas eu quero te ver bem. E eu acho que pra te ver bem, eu vou precisar chamar, de repente, tua mãe, chamar um médico, um especialista nisso. Mas é a forma como tu conduz também, sabe? Sim, um bom senso, uma delicadeza, um acolhimento ali pra fazer, mas não deixar esse assunto... Exato. Resumindo, assim, se é possível, né? Um tema tão complexo. Mas, assim, não a gente dizer que vamos mudar de assunto, não. E também, não vou me envolver porque eu acho que eu vou estar me intrometendo. Não, tentar, de alguma maneira, entrar nessa equação de uma maneira... delicada e fazer a melhor condução. Seria isso o conselho que a gente podia dar para as pessoas que estão nos escutando, assim, de uma maneira bem leiga, né? Eu diria, leigo, né? Usando algum trocadilho, assim, de não deixar esse assunto morrer, sabe? Sim, entendi. Entendi. Não deixa pra lá. Não abafa. Tem que falar sobre esse assunto. Deixa o assunto vir. E não deixar a pessoa morrer. Entendi. E lembrando, assim, agora em setembro a gente vê muita gente compartilhando os stories, assim, no Instagram, no Facebook. Isso não tá legal, pode me chamar, a gente conversa e tal. Mas essa conversa, ela é ótimo sempre acolher as pessoas,
mas a gente não tem esse preparo, né, de acolher. Isso. Eu não tenho nenhuma formação, por exemplo, em psicologia ou psiquiatria para conseguir acolher alguém e salvar a vida de uma pessoa, sabe? Sim, são coisas diferentes, né? Exatamente. A gente É tentar se colocar à disposição é para fazer essa ponte. Para fazer É para Exatamente. fazer esse encaminhamento seguro, né? Para não Exatamente. deixar a pessoa sozinha. Mas não pra gente fazer a terapia Não, e é virar o pra tratar. terapeuta. E Exato. resolver o que vai ser feito, né? Isso. Porque, como você disse antes, é muita responsabilidade, né? Isso tanto para a pessoa que tá ali buscando aquela ajuda, quanto para a pessoa que tá oferecendo, né? Porque daqui a pouco a pessoa que tá buscando ajuda fica frustrada com a resposta, fica frustrada com o jeito que... Sim. E pode até piorar a situação, né? Sim, justamente como a gente não tem o preparo técnico, a gente não sabe até que ponto, né? A gente não tá justamente adiando a solução, né? Ou atrapalhando, né? Então, é por isso que é delicado, né? Tão sutil, porque a gente Muito quer delicado. falar, a gente quer que o tema venha, a gente quer auxiliar, mas é bem, a gente não pode atropelar o processo e se fazer substituir pelo profissional da saúde competente para isso, né? Então, acho que esse é o recado, né? Então, tá bem, gente. Adorei a conversa. Acho que o assunto é difícil, é profundo, mas de alguma maneira acho que a gente conseguiu trazer alguma leveza, se é que se pode dizer, mas acho que sim, né? Até pelo canal do Viés da Arte, que o Vitor aqui depois vai agora nos brindar com uma canção que eu pedi para ele, justamente pra gente acreditar que a gente sim pode tocar nesse assunto, que é possível trabalhar esses temas e que com isso a gente vai reduzir esses números, né? Que esse é o objetivo. Então, vamos encerrando. Não sei se tem alguma consideração final, Aline, que tu queira deixar. Não, eu achei ótimo trazer esse tema, assim, né? Porque realmente as pessoas precisam de ajuda e esses números aqui no Rio Grande do Sul são muito alarmantes, de fato. E a gente tem que começar a fazer por vários... né, de várias maneiras começar a tratar desse assunto, assim. Tá bem. E, Vitor, tu quer deixar pra gente as considerações finais e também aproveitar para deixar contatos e canais de acesso do projeto Vozes, né? E também os teus canais enquanto artista, né? Se quer deixar pra gente contato para shows, enfim, também tens o espaço aqui. Tá, maravilha. Eu queria, antes de tudo, agradecer e parabenizar muito, assim, porque eu acho que quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente pode estar conscientizando sobre esse tema. É muito importante a gente ter canais de comunicação para chegar em pessoas que jamais veriam. De repente a pessoa chegou até ti por, enfim, tá vendo sobre doação de órgãos, que tu falou que foi outro tema que já apareceu por aqui. Então, é muito bom quando a gente consegue ter esse encontro. E lembrar também que suicídio é uma questão multifatorial, né? Então, a gente vai ter... basicamente, diversas formas de como lidar com isso, não vem de uma causa só necessariamente, e por isso a gente precisa de ter tratamentos que vão abraçar de forma geral, é ter uma rede de apoio, é ter família, amigo, tratamento psicológico, é ter um pouco de tudo no meio disso tudo, né? E para quem quiser conhecer, eu faço parte do Projeto Vozes, o nosso @ é Projeto Vozes Oficial. A gente não trabalha necessariamente acolhendo as pessoas pelo Instagram ali, tô precisando de ajuda. Sim, não é como o CVV. Exatamente, é um trabalho diferente do CVV, mas a gente tenta reencaminhar links que tu pode procurar esse acolhimento, pode procurar esse apoio. E se tu estiver precisando, tu pode entrar em contato com o CVV 188, eles estão lá 24 horas por dia para te ajudar. E... é isso. E teus contatos? Quer deixar para shows, algum trabalho teu que tu queira deixar? Claro, meu nome é Vitor Massa e meu @ no Instagram é Vitor Massa, em todas as redes sociais também. Tá, perfeito. Então, Vitor, agora pra gente encerrar, eu vou te pedir que tu cante pra nós, toque pra nós. Essa música eu achei muito bonita, Bem Te Vi. E a gente pode encerrar, assim, com esse astral da música, né? Nos abraçando. Pode ser? Maravilha. Então tá bem. Obrigada. Eu que agradeço também.